essa maquininha aqui. Para muitos que estão aqui comigo, talvez não conheçam, mas esse aqui é um dermatoscópio, tá? Hoje dentro do salão eu tenho 3 tipos de dermatoscópio. Eu trouxe aqui para a nossa live um dermatoscópio que eu gosto muito de mostrar para os meus alunos, que ele é um dermatoscópio intermediário, tá? Não é nem o mais caro e nem o mais barato, né? Mas é um dermatoscópio que me ajuda muito a mostrar para minha cliente. Isso aqui, gente, tá? Eu gosto de chamar isso aqui de máquina de vendas dentro do salão. Claro que é a minha máquina que vai me ajudar a eu mesmo, como profissional, olhar as necessidades dela, mas também de fazer ela olhar, né? E principalmente, e quando nós trazemos essa necessidade para o olhar da nossa cliente, o que vai acontecer? Né? Você está posicionando ali o dermatoscópio, está mostrando para ela no monitor, né? No seu celular, seja lá onde você conectou o aparelho, e tu começa a mostrar, tá vendo isso, tá vendo aquilo, isso aqui está acontecendo por causa disso e disso e disso. Então é o diagnóstico, é o que está acontecendo agora. E o prognóstico, ele fala sobre o futuro. Ele está falando sobre o que pode acontecer se ela não mudar o que está acontecendo hoje, se ela não tratar o que está acontecendo hoje. Então, o fato de nós trabalharmos com o dermatoscópio, com o tricoscópio, né, tem muitos nomes isso aqui, microcâmera, né, tem vários profissionais aí que chamam de nomes diferentes. Quando a gente traz esse equipamento aqui, mostra para a nossa cliente, faz um bom diagnóstico, é quase impossível que ela não queira tratar no mesmo dia o couro cabeludo, né? E o prognóstico, como eu falei para vocês, é você mostrar para ela, se tu não tratar essa disfunção, essa oleosidade excessiva, com o passar do tempo, teu cabelo vai afinar cada vez mais. Então, a minha cliente está aqui comigo, né? Eu vi que ela está com uma oleosidade excessiva no couro cabeludo, eu tenho que falar para ela, olha, é o seguinte, se tu não tratar essa oleosidade, isso aqui pode se tornar uma dermatite seborreica, pode se tornar uma caspa úmida e pode chegar a ser uma queda brusca, um afinamento capilar e, olha, muitas outras coisas que podem acontecer no couro cabeludo. Então, mostrar o diagnóstico e o prognóstico é de suma importância. A nossa cliente ela precisa entender que essa necessidade dela é hoje e se ela não tratar hoje, pode ser um problemão para o futuro, né? E, como eu falei para vocês, existem muitos tipos de queda. Por exemplo, tá? Existe uma queda chamada de alopécia androgenética. Quantos de vocês já ouviram falar dessa queda? Queda androgenética. A queda androgenética, geralmente, ela acomete homens e mulheres, né? Queda androgenética é uma queda que a gente tem, é uma informação que a gente tem na nossa célula, no DNA da nossa célula. E isso vem de um lastro sanguíneo. Geralmente a gente vai trazer lá da nossa mãe, lá da família do nosso pai, e isso carrega com a gente, né? Eu, por exemplo, eu sofro de alopécia androgenética. Então eu cuido muito do meu cabelo. Para vocês que estão vendo aí meu cabelo na live, tá? Isso aqui é fruto de muito cuidado, né? Porque eu já estou aí com os meus 38 anos e você sabe que quem tem problema de queda androgenética, às vezes aí com 23, 25 anos já começa a perder muito cabelo. Mas como, né, eu praticamente nasci dentro do salão, então sempre fui cuidadoso, sempre usei shampoo anti-queda, sempre de alguma forma usando um tônico e tal. E agora aí, nesse mundo da terapia capilar, eu não preciso nem dizer para vocês que eu tenho lá em casa todos os produtos, né? Tenho aqui dentro do salão os equipamentos, então eu cuido. E é por isso que eu tenho cabelo na cabeça ainda. Simples assim, né? Então, mas a queda androgenética, ela precisa ser cuidada, porque uma vez cuidada, a gente consegue conter. E aí é que está o negócio. Quem tem um problema genético de queda, você não cura a queda, você consegue controlar a queda, né? E é aí que está a história. O controle, ele precisa ser constante. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão aí de controle, tá? Porque o segredo não é somente o diagnóstico, mas também são outras coisas, que eu vou entrar nesse assunto, tá? Então, queda androgenética, homens e mulheres são acometidos, né? O padrão masculino, ele é um tipo de padrão, o padrão feminino, ele é um outro tipo de padrão, né? A mulher, ela acaba tendo essa alopécia mais incógnita, e a mulher acaba tendo outros problemas juntos, né? Hormonais, como baixa progesterona, aumento de testosterona, aumento de prolactina, por exemplo, a mulher que está ali naquela fase de amamentação, né? Então aí já entra na história do eflúvio telógeno, que é outro tipo de queda, né? Essa história do eflúvio telógeno, gente, vou falar uma coisa para vocês, sério, de verdade. Olha, assim, ó,
É tão maravilhoso quando a gente entra dentro desse mundo da terapia capilar, porque a gente não vai ajudar apenas aquele homem e mulher que está com uma queda androgenética, mas a gente também pode ajudar aquela mãezinha que está grávida, né? Que está no auge do cabelo, né? Progesterona lá em cima, os hormônios, né? Que acabam afetando o cabelo tudo para baixo. Durante a gravidez ela está com o cabelo dos sonhos, maravilhoso, né? E aí ela tem aquele... Não é um problema, né? A gravidez nunca vai ser um problema, é uma bênção. Mas a gente sabe que a mulher, depois que ela ganha, os níveis hormonais, eles ficam assim, né? Uma montanha russa e muitas coisas acontecem, né? Dorme pouco, se alimenta e acaba saindo tudo no leite. E, poxa, a mulher que estava com aquele cabelo maravilhoso durante a gravidez, o que acontece com ela pós-gravidez? Começa a cair o cabelo, né? Sem falar no período que ela teve de gerar o bebê, né? E o próprio parto, que acaba sendo um grande trauma para o corpo da mulher, então isso afeta. E depois de 4 meses, aí que o bebezinho está lá, coisa mais linda, aí o cabelo da mamãezinha começa a desabar, né? E você que é terapeuta capilar, você pode entrar com tudo aí para ajudar a sua cliente. Então você pode criar protocolos capilares para ajudar a tua cliente. Desde ali de 2 meses após que ela ganhou, você já pode entrar fazendo tratamentos capilares para ajudar a conter, né? Então esse é um tipo de queda também, que é o eflúvio telógeno. Outro tipo de queda muito comum aí durante a pandemia, até teve aí uma situação, né, com uma celebridade que é o quê? A alopecia areata, são aquelas áreas que caem inteiras, né? Do jeitinho que vocês estão vendo a testa aqui, da boneca, assim acontece partes que caem inteiras, né? Isso é um problema inflamatório que vem de um fundo psicossomático, né? Uma pessoa que passou por um trauma, um estresse, alguma coisa assim que desencadeou isso. Então, o estudo por trás da alopecia areata, você precisa entender o porquê do porquê para também saber como tratar. Então são muitos tipos de queda, né? Tem as alopecias por tração, para quem usa as faixinhas de mega hair, o próprio mega hair de polímero de queratina, né? Ou até mesmo agora está se usando muitas as nanopeles, né? Que são aqueles pequenos blocos de cabelo, até mesmo esses que dermatologistas indicam, também acabam de alguma forma danificando o couro cabeludo. Como é que não danifica? Porque a gente aqui no salão, a gente tem muita cliente que trabalha, que faz mega hair, né? Com vários tipos de técnica. Aqui dentro do salão a gente trabalha com uns 3 tipos de técnica. A gente tem profissionais que trabalham com polímero de queratina, com a fita adesiva e também com a faixinha costurada. O segredo é a pessoa tem o mega hair, tem a técnica, mas ela cuida do couro cabeludo. Não tem outro segredo, né? O segredo é o cuidar, ponto final. Então, gente, né, e tem essas quedas que eu falei para vocês e tem muitas outras. Então, nós profissionais, terapeutas capilares, a gente precisa entender um pouco desse mundo, do que está por trás das quedas, né, da queda capilar. E a gente fala muito também de um termo chamado epigenética. O que é a epigenética? É assim, epigenética é essa cidadã que está sentada na tua cadeira, ela já tem uma predisposição genética a ter uma alopecia areata, por exemplo, né, que geralmente tem um fundo aí genético, e ela teve isso quando criança, mas melhorou, nunca mais foi ver. Só que agora ela começa a ter uma rotina, né, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, muito estressante. E ela, através da epigenética, que quer dizer o quê? O que ela está fazendo no dia a dia dela, os hábitos dela no dia a dia. Hábitos, por exemplo, estresse, alimentação ruim, sono ruim, vai desencadear esse problema que ela tem. Então, olha só, ela tem uma informação genética guardada dentro da célula dela. Mas através do estilo de vida que ela tem, ela pode fazer com que essa informação que está dentro da célula venha, né, para fora e se instale no couro cabeludo dela, causando esse problema, ou através de uma vida saudável, de uma epigenética boa, fazer com que isso nunca se prolifere, entende? Então essa é a epigenética e isso nós temos que conversar com a nossa cliente também, né? Quando você estabelece esse diálogo aqui, que eu estou tendo, né, simplesmente fazendo diálogo aqui com a boneca, se você tem esse diálogo com a sua cliente, você já vendeu, dá um jeito já de ter os produtos porque a cliente já quer fazer. Quando você mostra para ela, né, os problemas, isso é a premissa da venda, né? Eu falo muito para os meus alunos isso. Tu levantou o assunto com a cliente, é bom que tu já tenha o produto, porque a cliente vai querer fazer. Mas o problema dos cabeleireiros é o quê? Não fala, não oferece, às vezes não tem o conhecimento a respeito daquilo ali. E aí não adianta, né? A cliente vai procurar quem saiba, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu até antes estava falando aqui, a forma que você conduz a sua cliente
é o que vai fazer você vender ou não um tratamento. Você pode ser o cara, a mulher que sabe tudo dentro do salão de tratamentos de couro cabeludo e tudo mais. Mas se você não tem um formato de conduzir a tua cliente na consulta, ela não vai comprar, né? Às vezes, para ela ter muita necessidade, se conectou a você, ela vai fazer 1, 2, 3 vezes, depois ela não volta mais. Mas você pode ter 10 clientes que nem vieram fazer um tratamento no couro cabeludo e através dos pilares da consulta, de você saber conduzir o cliente, olha, uma grande maioria, ou quase poderia dizer assim, todos, né, topam em fazer um tratamento capilar. Tem lá dentro do meu curso, né, de terapia capilar avançado, tem um módulo que eu falo sobre esses 5 pilares da consulta. Os 5 pilares da consulta né, eu sempre digo para os alunos, não é longe disso, de enganar o cliente, não tem nada a ver com isso. O pilar da consulta é você realmente se tornar um especialista, um médico dentro do salão. Então é você sentar com essa cliente como se você estivesse sentando com um médico, né? Senta com ela, estabelece um diálogo, mostra para ela as necessidades dela, mostra o que você oferece, o que você pode fazer por ela e mais algumas dicas ali que eu dou e a cliente que veio para fazer um corte, uma escova, ou até mesmo veio para química, veio para retocar uma coloração de raiz, ela já vai comprar aí, um protocolo de tratamento e tudo mais. Então, tudo é técnica, né? Não somente aquilo que você faz no couro cabeludo, mas também aquilo que você conduz à sua cliente.